e Salvador Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso, que criou o céu, criou a terra e tudo o que nela há. Segundo a palavra de Deus vai dizer, em Atos capítulo 4, do verso 12, diz em que nenhum outro há salvação, e nenhum outro nome é dado entre os homens, o qual importa que sejamos salvos. O único nome dado para que o homem venha alcançar a salvação, o único nome dado para que o homem venha alcançar o reino do céu, é Jesus Cristo de Nazaré. Meu amigo, minha amiga, hoje você está tendo esta oportunidade de ouvir a palavra da salvação. O Senhor Jesus disse, a palavra que eu vos tenho dito é espírito e vida. Hoje você, mais uma vez, mais um dia, não é mais inocente. Mais um dia Deus usou de misericórdia para com a sua vida, te dando uma oportunidade, te dando livramento, guardando você da sepultura. A palavra nos diz, Mateus capítulo 7, no verso 13, entrei pela porta estreita, porque larga é a porta que conduz à perdição, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, mas estreita é a porta, é apertado o caminho que conduz à vida, e são poucos que acertam, são poucos que passam por ele. Estamos vivendo os últimos dias. Quais dias? Os dias que o homem dá a mão mais às trevas do que à luz. Os dias que muitos só querem Deus de boca, só querem glorificar Deus de boca, mas o coração está longe. A palavra nos diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Quando esta palavra é anunciada, é quando um pecador se arrepende. Mas segundo esta palavra diz que o homem estava abundante de pecado, estava cheio de pecado. O homem estava cheio de prostituição. O homem estava cheio de adultério, fornicação, orgia, mentira, blasfêmia, idólatra. Mas quando o homem se arrepende dos seus pecados, aí vem a glória da palavra se cumpriu na vida do pecador. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Para que a graça de Deus venha superabundar em sua vida, é necessário que você renuncie a esta vida. É necessário que você aceite o caminho estreito. É necessário que você aceite a porta estreita. É necessário que você morra para os seus prazeres, que você morra para as coisas desta vida. Não tem como você andar em dois caminhos. Não tem como você passar em duas portas. Eu vim vos anunciar o Evangelho da Bíblia Sagrada, aquele que tem todo o poder para libertar, transformar e renovar o homem. Não é esse Evangelho que vocês escutam, não. Não é esse Evangelho parado e falsificado. Glória a Deus. Deixa o like de vocês, né? Jesus está voltando. Deus não quer teu dinheiro, não. Ele quer a tua alma. Tu acha que Jesus morreu na cruz pelo que tu tem no bolso? Tu acha que Jesus morreu na cruz pelo que tu carrega no banco? É tempo de despertar. Eu vim vos anunciar o Evangelho estreito. Eu vim vos anunciar o Evangelho que diz: aquele que quer ser meu discípulo, toma sua cruz e siga-me.
esta vida, você vai colher quando a sua alma sair deste corpo. Se tu acumula tesouros que perecem, se tu busca tesouro que perece, quando a sua alma sair deste corpo, a sua alma perecerá. Quando a sua alma sair deste corpo, a sua alma sofrerá. A Bíblia nos relata em Provérbios capítulo 8, no verso 34, bem-aventurado é o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada, porque o que me acha, acha vida, mas o que peca contra mim, violenta a sua própria alma. Deixa eu lhe dizer, a Bíblia ainda continua relatando, todos aqueles que aborrecem a Deus amam a morte. Todos, a Bíblia relata em Salmos capítulo 7, no verso 11, que é um Deus, é um justo juiz, um Deus que se ira todos os dias com o pecado do homem, e que se o ímpio não se arrepender, virá assustado. Quanto mais você peca, quanto mais você busca o seu caminho, quanto mais você busca os seus interesses, quanto mais você se preocupa com esta vida, automaticamente você está aborrecendo a Deus. Automaticamente você está sendo inimigo de Deus. Automaticamente você está acumulando tesouros errados, porque vai passar e nada vai te acompanhar. Automaticamente você está no caminho largo. Automaticamente você vai passar, quando a sua alma sair desse corpo, pela porta larga. E sabe o que vai se cumprir? Você será daqueles que foi na época de Noé. Você será daqueles que foi da época de Sodoma e Gomorra, que amaram mais a sua própria vida, sendo amante de si mesmo, sendo mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus. Se o homem não se converter nos seus maus caminhos, se o homem não abandonar o pecado, nunca conheceu a Deus. Se você não nascer de novo e buscar o reino do céu e sua justiça, no céu tu não vai entrar. O céu não é de qualquer maneira. O céu não é de qualquer jeito. Por isso a palavra nos alerta que é para tomar cuidado. Nos últimos dias surgirão muitos falsos profetas. Mateus 7,15, Jesus fala que surgirão muitos falsos profetas. Jesus ele fala que iria se multiplicar os falsos profetas. Mas Jesus disse, pelos seus frutos conhecereis. Por isso a palavra fala para examinar as escrituras, porque convém entendemos a vida eterna. E são elas que testificam de mim, disse Jesus. Por isso muitos estão sendo enganados, porque não quer examinar as escrituras. Quer somente ser ouvinte da palavra, mas não quer ser praticante da palavra. Quer ser somente ouvinte. Senta-se no culto, ouve e vai embora da mesma maneira, carregado de pecado, sem o coração arrependido. Porque muitos falsos profetas estão massageando o seu ego. Não fala para você largar a vaidade. Não fala para você largar a prostituição. Não fala para você que o sexo fora do casamento é prostituição. Não fala para você que se você se casar de novo, você está em
E se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficaram para trás. Eis que tudo se fez novo. Tem que ter algo novo na tua vida. Você já parou se pode se perguntar? Você disse que aceitou Jesus Cristo no seu coração. Você disse que tem Jesus, que Deus anda contigo. Mas aí eu te faço uma pergunta. Jesus está contigo? Jesus anda contigo? Porque você ainda segura um fuzil na mão? Porque você porta uma pistola na cintura? Porque você ainda está usando crack, maconha, cocaína? Porque você está traindo a tua mulher? Porque você está no baile? Porque você está na orgia? Porque você anda no caminho do ímpio? Porque você se assenta na roda dos escarnecedores? Todas essas práticas, segundo a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, com homens santos, inspirados pelo Espírito Santo, nos afirma dizendo que tais obras são obras da carne, que tais obras são obras reprovadas, frutos de condenação, frutos que condenam e levam ao inferno. Romanos capítulo 8 diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas sim segundo o Espírito, porque a lei do Espírito da vida nos livrou da lei do pecado e da morte. Se você ainda produz obras de carne, se você ainda manifesta obras de carne, obras de prostituição, lascívia, roubo, assalto, blasfêmia, você está debaixo de condenação, você está debaixo da ira de Deus. Então nesta noite, Deus está dizendo: desperta tu que dorme, levanta dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Cristo está te dando uma oportunidade, irmão. Cristo está te dando uma oportunidade, jovem, de você abandonar esse caminho de condenação, de você abandonar esses frutos de condenação. Cristo Jesus está te dando uma oportunidade de você produzir obras de arrependimento, de você produzir, aleluia, um perfume de cheiro de vida, como o bom perfume de Cristo, para que você não cheire a morte, para que você não tenha o cheiro da condenação, para que você não venha cair no laço da perdição. Aleluia. Mas será que você realmente quer o caminho estreito? Você já parou para pensar para onde está indo a tua alma? Não, né? Sabe por quê? Porque o coração de muitos está preso na terra. Porque os corações de muitos estão sobrecarregados com as preocupações desta vida, orgia, prostituição. Por isso que a palavra nos diz que muitos estão sendo chamados. Mas a realidade, a verdade é que poucos são escolhidos. Poucos são escolhidos. Deus, Ele está te avisando. Deus está te alertando que o caminho que o teu pé está andando é o caminho da morte. Mas você está tampando os ouvidos. Você não quer crer. Sem santificação, não tem como você ver a Deus. Se você não mudar as tuas obras, tudo aquilo que tu faz, pratica, se você não mudar, você nunca verá Deus. Não passará pela porta estreita, ficará de fora da porta como ficou o povo de Noé, na época de Noé. Hoje a porta está aberta para você, a porta da salvação. Jesus disse, João 10:9, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, entrará, sairá e achará pastagem. Mas Jesus disse que o ladrão
diabo oferece ao Senhor Jesus Cristo toda a glória deste mundo, se prostrando me adorares. Mas Jesus, o Senhor Jesus, ele andava em espírito e vivia em espírito. Mas quando o homem anda na carne e vive na carne, ele aceita a proposta do diabo. Mas quando o homem é espiritual, quando o homem tem intimidade com Deus, quando o homem tem o poder, como disse João Batista, de ser o Filho de Deus, quando o homem realmente está no caminho estreito, quando o homem realmente ele vai passar pela porta estreita, quando o homem realmente anda em santificação, vive em santificação, ele faz como disse o Senhor Jesus: para trás de mim, Satanás, porque está escrito, só o Senhor seu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Mas hoje muitos estão aceitando a proposta do diabo. Pega um carro, compra um carro e diz: foi Deus que me deu. Aí pega no carro assim, bota um adesivo: foi Deus que me deu. E sabe o que está acontecendo? Dentro do carro Deus está levando a tua amante. E blasfêmia, hein? E blasfêmia, hein? Você bota um adesivo assim: foi Deus que me deu. Aí você leva a sua amante. Aí você está escutando um proibidão dentro do carro. Aí você está lá vendo um filme pornô dentro do carro. Está se prostituindo dentro do carro. Mas lá fora do carro, no adesivo está lá: foi Deus que me deu. Será que esse Deus que tu está dizendo é o Deus que criou o céu e a terra? Ou é o Deus desse mundo? Porque o diabo chegou ao entendimento dos homens. O Deus desse século. 2 Coríntios capítulo 4, do verso 4. A palavra diz que o Deus, com D minúsculo, o Deus desse século, chegou no entendimento dos incrédulos, ou seja, dos homens, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho. O seu entendimento está tão cego que você nem está percebendo a blasfêmia que você está praticando. O seu entendimento está tão cego, os seus ouvidos estão cheios de comichão. Mas nesta noite, Jesus está usando de misericórdia. E Ele quer tirar esse comichão do teu ouvido. Ele quer tirar essa cegueira do teu entendimento, dos teus olhos, para que venha se cumprir, resplandeça a luz aonde há trevas. O Senhor Jesus, Ele disse: aquele que vem a mim, de modo algum eu lançarei fora. Ele disse: eu não vim chamar justo, mas sim pecadores ao arrependimento. Eu não vim atrás dos que estão sãos, eu vim atrás dos doentes. Eu quero te dizer nesta noite que tu está doente. Você é um doente. Você é um enfermo. Porque você está cheio de chagas, chamado pecado. Você está cheio de feridas, chamado pecado. E deixa eu te dizer, essas feridas que tu tá, ela mata. Essas feridas que tu tá, é para morte. Mas se você crê no Senhor Jesus Cristo, se cumpre a palavra que Jesus disse: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá eternamente. Jesus está te dando a oportunidade hoje. Se hoje for o teu último dia, para onde irá a sua alma? Jesus está te dando a oportunidade hoje de te curar dessa enfermidade chamada pecado. Jesus está te dando a oportunidade hoje de te curar, de te tirar da prostituição, tirar da facção, tirar das drogas, tirar você da avareza, da sensualidade. Hoje, Deus está te dando a oportunidade. A Bíblia relata em Eclesiastes 3 que há tempo para todas as coisas, determinada por Deus, abaixo do céu. Entenda isso hoje. Pode ser o último tempo que Deus está te dando para você ouvir o Evangelho e se arrepender dos seus maus caminhos. Assim como há tempo para todas as coisas, há tempo de Deus chamar: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso
e humilde de coração, encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Hoje é esse tempo, mas há de chegar um tempo. Não, não é assim não, te falei que eu vou. Há de chegar um tempo. Há de chegar um tempo. Que vai chegar o tempo de quê? Do machado. Do machado cortar. Aí é o tempo que Deus ele não vai mais chamar, ele vai cortar. Em Mateus capítulo 4, Mateus capítulo 3, no verso 10, João Batista está pregando no deserto da Judeia. E ele diz para o povo que o machado está posto à raiz de toda árvore que não produzir bom fruto, essa será cortada e lançada ao fogo. Assim como tem o tempo de chamar, tem o tempo de deixar de chamar. Vai ser o tempo que Deus dirá: apartai de mim, malditos, que eu não vos conheço, vocês que praticam o pecado, vocês a iniquidade. Hoje você pode rejeitar esta mensagem. Hoje você pode dar mais valor à novinha no Zap. Hoje você pode dar mais valor à proposta de emprego no Zap. Hoje você pode dar mais valor a ficar no Facebook. Hoje você pode dar mais valor, passear, curtir. Hoje pode ser mais precioso para você ver prostituição no celular. Mas quando a sua alma sair desse corpo, você vai desejar ouvir essa pregação. Você vai desejar ouvir esta palavra. Você vai desejar se alimentar desta palavra. Mas aí será tarde para a tua alma. Será tarde para a tua alma. Será tarde para a tua alma. Quantos estão desprezando a palavra de Deus? Quantos estão dando mais crédito às coisas deste mundo? Por isso o Senhor Jesus ele diz, João 8:47, quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Quem não é de Deus, não ouve a palavra de Deus. É tempo do arrependimento. Sem santificação, você não tem vida eterna. É necessário o homem entender. Hebreus capítulo 9, do verso 27. Morreu o homem, sexo e juízo. É necessário você entender que o tempo de você produzir obras de arrependimento enquanto tem vida. É necessário você entender que o tempo de ajuntar tesouro no céu é enquanto tem vida. Morreu o sexo e o juízo. Não tem como mais produzir frutos de arrependimento. Não tem como mais você demonstrar para Deus através das obras que você teve uma mudança, um novo nascimento. Não basta somente você ser batizado na água, mas se é necessário ter o batismo com fogo do Espírito Santo. Não é necessário somente o batismo na água. Quantos estão sendo enganados pelo sistema religioso? Quantos estão sendo enganados pelo seu coração? Provérbios 4:23 diz: de tudo que se deve guardar, guardai o coração, porque do coração procede a saída da vida. Mas o homem tem guardado mais no coração o pecado. O homem tem buscado mais o pecado. O homem tem sido mais amigo do mundo e se tornado inimigo de Deus. Por isso Tiago, apóstolo Tiago diz, Tiago 4:4, adúlteros e adúlteras, não compreendeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Pois todo aquele que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Quando você escolhe o mundo, e pelas suas obras conhecereis o Deus que tu serve, você está sendo inimigo de Deus. Você está sendo inimigo de Deus. Porque todo aquele que pratica o pecado
filho do diabo. Todo aquele que pratica o pecado, ama o pecado, ele se constitui inimigo de Deus. Esses são os pecadores que não amam a Deus, que não querem mudança, que não querem se arrepender. Esses são aqueles que ouvirão de Deus naquele grande dia: Senhor, em teu nome expulsei demônios, em teu nome curei enfermo, em teu nome eu preguei, em teu nome fiz maravilhas. Mas Deus lhe dirá explicitamente: louco, apartai de mim, porque eu nunca vos conheci. São esses que somente quiseram viver de aparência. São quem que estão vivendo de aparência? São todos aqueles que levam o nome de Deus em vão, levam o nome de Deus na boca, mas o coração não tem Deus. Da prostituição, da idolatria, fornicação, adultério, cobiça, blasfêmia, dentro do coração, a raiz de todos os males, o amor ao dinheiro, é sodomita, é afeminado, e não querem se arrepender dos seus pecados. São esses que são inimigos de Deus, mas dizem que tem Deus, dizem que amam a Deus. Mas como disse o apóstolo Paulo, Tito capítulo 1, no verso 16, no tocante a Deus, confessam conhecê-lo, entretanto negam pelas suas obras, por isso são desobedientes e reprovados para toda boa obra. Se arrependa hoje, passe pela porta hoje. A Bíblia nos relata, 1 João, capítulo 1:9, vai dizer: se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos limpar de toda injustiça. É necessário o homem deixar o pecado, é necessário o homem provar o seu amor, assim como Deus provou o seu amor, enviando o seu único Filho, em semelhança da carne, sendo nós ainda pecadores. Deus, Ele prova o seu amor. Ele entregou o cordeiro, sem mancha, sem ruga, para libertar as ovelhas que estavam perdidas, presas, doentes, para salvar, para curar. Jesus, Ele diz, Mateus capítulo 6, do verso 24, não tem como o homem servir dois senhores. Ou ele há de amar um e odiar o outro, ou ele há de desprezar um e se dedicar ao outro. Não podeis servir a Deus e a riqueza, não podeis servir a Deus e a mamon, não podeis servir a Deus e os seus prazeres, não podeis servir a Deus e a prostituição, não podeis servir a Deus e servir a carne, não podeis servir a Deus e servir o mundo. Não tem como você dizer que tem Deus na boca, no coração, mas está no baile funk. Não tem como você dizer que tem Deus, mas está se prostituindo. Não tem como você dizer que tem Deus, mas o corpo você entrega para iniquidade, prostituição, adultério, fornicação. Tem Deus que está na bebida, tem Deus que está nas drogas, tem Deus que porta um fuzil no peito, tem Deus, mas está saindo com muitas mulheres, tem Deus só na boca, mas não tem Deus no coração. Não está servindo o Deus Criador do céu e da terra e que há de julgar o mundo. Tem que servir a Deus de verdade. Tem que servir a Deus de verdade. Vive uma vida de aparência. Continua vivendo uma vida de aparência. Porque são esses que vivem uma vida de aparência. O corpo entregou o pecado, mas não quer entregar o corpo à santidade. Ai daqueles que brincam com a palavra de Deus. Jesus disse: ai do servo que sabe a vontade do seu Senhor e não faz. Esse será punido com muito mais ações. É necessário o homem entender
que ser como uma criança diante de Deus. Por isso que Jesus fala, o novo nascimento. Esse nascimento não é da carne. Quando você sair do ventre da sua mãe, esse nascimento agora é gerado em Cristo Jesus. Agora o nascimento do Espírito. Agora Cristo vai te guiar. Cristo vai ser o seu caminho. Cristo vai ser agora a sua cabeça. O seu verdadeiro Pai espiritual. Assim como Jesus disse para Pedro, Pedro, quando você era moço, Pedro, você andava por onde você queria. Pedro, quando você era moço, você se vestia como você queria. Agora, Pedro, que tu é velho, você estendeu a mão para outro, e este te levará para onde você não quer, e te vestirá do jeito que tu não quer. Agora você vai ter que entregar o seu corpo para Cristo. O Espírito Santo vai te doutrinar. O seu modo de andar, o seu modo de vestir, o seu modo de falar, o seu modo de ver. Por isso o salmista Davi entendeu. E ele disse, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Por isso Jesus ele fala, aquele que anda comigo jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida. Porque agora ele terá o conhecimento espiritual. Agora ele verá realmente o mundo como é. Então agora ele vai ser doutrinado pelo Espírito Santo de Deus. E como disse o Senhor Jesus, se o teu olho te faz pecar, arranca ele e lança para longe de ti. Melhor é entrar no reino do céu com o olho do que ir com os dois para o inferno. Se a tua mão te faz pecar, arranca ela e lança para longe de ti. Melhor é entrar no reino do céu com uma mão do que ir com as duas para o inferno. Se o teu pé te faz pecar, se escandaliza, arranca ele, lança para longe de ti. Melhor é entrar no reino do céu com o pé do que ir com os dois para o inferno. Jesus está dizendo que agora o homem que quer o céu, o homem que nasceu de novo, ele agora vai fugir do pecado. Ele agora vai se separar do caminho do pecador. Ele agora não vai mais se sentar na roda dos esclarecedores. Ele agora não vai mais andar no conselho do ímpio, porque ele será guiado pela palavra de Deus. Porque agora ele não vai mais alimentar a carne. A carne vai pedir cachaça, bebida, prostituição. Ele agora vai rejeitar as paixões da carne. Ele vai se inclinar para o Espírito, comendo a comida espiritual, a palavra de Deus. Pois agora ele terá prazer na lei de Deus. E ele meditará nela de dia e de noite. Pois a palavra de Deus será alimento para os seus ossos e para a sua alma. Tempo do arrependimento. Busca o Senhor enquanto se pode achar. Invocar enquanto está perto. O Rei do céu é chegar até vós. Crede no Evangelho. Crede no Evangelho. Esse céu se rasgará. Só entrará no céu o pecador que se arrependeu dos seus pecados. Tempo do arrependimento. Glória a Deus, igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vem cá, pastor. Deus Santo, Deus Todo-Poderoso, igreja. Estamos aqui na favela do Parque das Missões, pregando o Evangelho glorioso de Jesus Cristo, né, pastor? Isso aí. Estamos aqui, né, pregando aqui, né, o Evangelho aqui, né, na favela, né, pregando o Evangelho. E agora nós estamos pregando aqui, né, e a obra não pode parar, meu irmão. Não pode parar. Ajuda essa obra a crescer, né? Ajuda essa obra a multiplicar. Amém? Nós temos a casa de recuperação. Ajuda nós, irmãos, né? Na casa de recuperação também, que os jovens, nós estamos atrás dos jovens, né? Nós estamos em busca daqueles jovens que estão, né, por aí pela rua, dormindo na rua, nesse relento, nesse frio. Eles precisam de coberta também, né? Os irmãos puderem, né, ajudar, né, para poder nós comprar coberta também para poder ter doação. Amém? A missionária acabou de pregar agora nessa favela aqui, né, nessa comunidade, né, a favela do Parque das Missões. Amém? Isso aí, meus irmãos. Muita gente está dormindo na rua, ao qual não quer casa de recuperação, mas que necessita também de um cobertor. É verdade. Né, meus irmãos? De alimento. De alimento. E essa é a obra que o Senhor colocou em nossas mãos.
Como eu sempre falo, não fazemos a obra sozinhos. Essa obra hoje foi realizada através da sua vida e tem nos ajudado. Amém? Deixa o seu like, compartilha, vamos ganhar almas para o Reino do Céu. Tudo vai ficar, tudo passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A glória de Deus, o Evangelho foi anunciado na nossa comunidade, Parque das Missões aqui em Duque de Caxias. E é isso, meus irmãos. Vamos anunciar o Reino do Céu e a sua justiça. Amém? Deus abençoe.